Olá, muito boa tarde, leitoras, leitores, escritoras, escritores do meu Brasil, né? Muito bom estar aqui com vocês nessa primeira Bienal Virtual do Livro de São Paulo, nesse formato online, tem sido bem bacana também, nesses tempos pandêmicos, né? E hoje eu vou falar aqui para vocês da publicação independente de livros de ficção, poesias e livros infantis, tá? E vou também apresentar alguns livros, né, desses segmentos publicados com a ajuda aqui da Casa do Escritor, tá? Deixa eu começar me apresentando. Meu nome é Eldio Saulo, eu sou escritor e autor de 27 livros, todos eles autopublicados. Sou professor de escrita criativa e analítica e professor de marketing literário, além de editor, né, na Casa do Escritor. E eu estou aqui hoje, né, representando 30 autores, né, independentes. Nós temos um grupo bastante heterogêneo, com diversos conhecimentos, saberes, diversas experiências, né, gente de ficção, de não ficção, de poesia, de literatura infantil, de contos, de crônicas, né, no total assim, de quase 100 autores, 97 para ser mais exato, nos últimos 5 anos, mais de 130 livros, e um grupo do qual eu tenho um grande privilégio de fazer parte. Tá? Eu vou falar aqui para vocês, né, primeiro, né, dos desafios, né, do escritor nessa era da informação. Eu costumo dizer assim que muita gente que deseja ser escritor independente acha que não precisa encarar isso como uma profissão. Naturalmente, tem aquelas pessoas que querem encarar como hobby, não há nada de errado nisso. A escrita como hobby, ela te ajuda a se autoconhecer, né? Ajuda você a propagar outras coisas, suas histórias, suas experiências. Mas quando você quiser encarar isso como uma profissão, isso também muda a forma, a perspectiva como você encara o trabalho de escritor, né? O trabalho de escrever. Eu falo assim, porque o engenheiro, ele tem lá o seu escritório de engenharia e ele faz publicidade desse escritório, né? O advogado a mesma coisa. Então, o escritor também que deseja, né, encarar a escrita como profissão também precisa trabalhar também com o marketing, tá? Muito boa tarde a todos, quero agradecer o convite do Bienal e vamos falar também aqui que o livro, hoje, ele não é mais o mesmo, né? Ele mudou, né? Eu vejo muita gente ainda preso nos conceitos do passado, nos conceitos do passado em relação ao livro, de esperar uma editora para ser publicado, né? Ou de só ler no papel. Hoje o livro é multimídia, né? Você tem e-books, você tem audiobooks, né? Então diversas maneiras de você se publicar e de se autopublicar. E você não precisa mais ficar esperando uma editora para tentar lançar seu livro. Eu falo que isso é como se fosse você esperasse ganhar na Mega Sena, especialmente essas grandes editoras aí que hoje elas estão mais focadas em publicar autores conhecidos do que autores iniciantes. Então, um caminho que eu recomendo é o caminho da autopublicação, né, porque você tem todos, eu falo que hoje o autor ele tem dois superpoderes que antes eles eram restritos apenas às editoras. Né? Você tem o poder de se publicar, aí o teu livro pode estar publicado em menos de uma semana, se ele já estiver pronto. E também você tem o poder de se promover, ou seja, você pode colocar o seu livro nas mãos exatamente das pessoas que se interessam por ele, através das redes sociais, através da internet. Vamos supor, por exemplo, que você escreva um livro, um livro sobre vampiros, né? Você pode fazer um anúncio customizado para chegar nas pessoas que gostam desse tipo de tema no Instagram, por exemplo, no Facebook. Então, assim, esses poderes, né, de publicar e de promover, né, eles democratizaram, né, a publicação. Então, você não precisa mais ficar esperando uma editora. Você também não, obviamente, você pode procurar uma editora, por exemplo, de copublicação, que te ajude a colocar o livro no mercado, né, ou, né, se autopublicar sem
intermediários. E a Casa do Escritor, ela faz isso, né? Ela não é uma editora, a gente é uma consultoria, presta consultoria para autores independentes nesse processo de trazer o livro para o mundo com qualidade, que é importantíssimo, né? Com uma capa bacana, com acabamento bacana, materiais de divulgação. Tem uma estrutura que fornece toda essa parte de publicação do livro, né, em múltiplos canais, na Amazon, e tanto o livro e-book, né, o digital, quanto o livro impresso para venda sob demanda, fornece as artes finais da consultoria de gráfica, de impressão, tudo para que o seu livro venha ao mundo com qualidade e sem intermediários, né? A gente não tem qualquer participação nos seus royalties, qualquer participação nos seus direitos autorais, que isso continua tudo com você, você tem um controle de tudo, e tudo é feito diretamente na sua conta. Então, hoje a gente tem aqui 97 autores que estão comigo nessa, e eu falo assim que o autor independente hoje, ele precisa ter algumas habilidades, né? E a primeira delas é o hábito, né? Você manter o hábito diário da escrita. Algumas pessoas ficam imaginando ficam pensando assim, o dia que eu estiver em paz, o dia que eu tiver um local, o dia que eu tiver uma hora, eu vou começar a escrever meu livro, e não é assim que funciona, né? Você precisa escrever na hora que der e no local que for mais apropriado para você. Você pode escrever no celular, no tablet, no computador, à mão, mas criar o hábito de escrever pelo menos uns 15 minutos por dia, porque todas as nossas ações que a gente quer que sigam adiante, elas são feitas de hábitos, né? Eu vou dar até um exemplo que nada a ver assim, eu queria tirar o café do açúcar, o açúcar do café de manhã, né? Quando eu tomo café de manhã, e isso demora. Às vezes você, né, eu tomava o café, achava ruim sem açúcar, aquela coisa toda. E aquilo foi passando e passaram-se 3 semanas, né, que dizem que é o tempo ideal para a criação de um hábito. E hoje, por exemplo, eu não consigo mais tomar café com açúcar. E escrever é a mesma coisa. Você, todo dia, de 15 em 15 minutos, você pegar, escrever um pouquinho, criar esse hábito saudável e diário da escrita, vai ter uma hora que você não vai largar mais. Quem quiser também se aprofundar nisso, eu tenho um livro publicado na Amazon que chama-se O Hábito da Escrita em 21 Dias. E nele tem tem inclusive exercícios para você praticar até desenvolver esse hábito, tá? A segunda coisa é a parte do planejamento, né? Você planejar o que você vai escrever antes, né? O teu livro é fundamental para que as coisas fluam na hora da escrita. Então, quando você planeja, você evita bloqueios criativos, você evita a procrastinação, tá? E o seu livro, na hora que você se senta ali, ele flui de uma maneira muito mais tranquila. Você pode escrever, inclusive, até mais rápido. Você perde um tempo maior planejando, detalhando, escrevendo, cercando, né? E na hora de escrever, além de sair um livro muito mais coeso, muito mais amarrado, uma história muito mais amarrada, né? Você também escreve em menos tempo. Para quem deseja planejar livros, né, a Casa do Escritor tem o fabuloso planejador de livros para autores de ficção. É um caderno onde você planeja o teu livro inteiro, com diversos modelos de estrutura, fichas de criação de personagens e várias outras funcionalidades ali para você criar uma história bem amarrada. É óbvio assim que eu falo assim, não existe regra para escrever. Eu sou a favor desse ponto, né? E o planejamento, tem gente que fala assim, eu não gosto de planejar. Planejamento eu falo que tem que ser tipo poste de luz, né? Uma coisa para iluminar o seu caminho e não para ficar abraçado nele. Então você planeja, você sabe para onde você quer ir, você coloca o ponto final na sua história de uma maneira muito mais tranquila, porque você sabe onde começa, onde termina. Depois a escrita em si, né? O ato de escrever, né? De você planejar ele por partes, né? Então, assim, as pessoas às vezes ficam pensando assim, tem o objetivo de escrever um livro, e isso é uma coisa muito vaga. Então, assim, em vez de você focar no produto final, o livro, né, foca em um capítulo por dia. Você já planejou aquilo lá, vamos supor que o seu livro tenha 10 capítulos. Então, você vai pegar assim, vou escrever, essa semana eu vou escrever o capítulo 1, semana que vem eu vou escrever o 2, na outra semana eu vou escrever o capítulo 10, que está lá na frente, porque você já planejou, já sabe
como a sua história funciona, então você não tem que escrever necessariamente na ordem, mas como está tudo planejado, você, aos poucos, né, com essas partes indo se encaixando e com foco nelas, né, no dia a dia delas, quando você menos espera, o teu livro está pronto. E aí entra uma outra fase importante, que é a revisão, a edição, né, você cortar as arestas, né, o que está sobrando ali, fortalecer o que está fraco, fazer os ganchos entre os capítulos, que é algo fundamental, e passar por uma revisão, né, que é muito necessário. Depois da escrita, né, então a gente falou de hábito, planejamento e escrita, vem a parte de publicação, que é o momento onde você publica o seu livro, e hoje você tem várias ferramentas para você publicar não só o e-book, quanto o livro impresso para venda sob demanda, audiobook. E eu digo assim, você como autor, você não pode se dar ao luxo de ficar só com o papel. O leitor, sim, ele pode escolher a mídia, tem o cheiro do papel, tem a textura do papel, mas nós, autores, a gente tem que publicar no maior número de canais possíveis, tanto o e-book como o livro impresso, e outras mídias também, se for possível. Tá? Depois disso vem o marketing, né, que muita gente acha que é só colocar o livro no mundo e daqui a pouco ele vai estar vendendo horrores, vai ter uma lista lá dos mais vendidos e sozinho. E não é bem assim, né? Livro é igual filho, coloca no mundo, mas a gente tem que amamentar, trocar fralda, e isso se chama marketing, tá? Muita gente procura editora, porque as editoras dizem, às vezes, que tem umas que fazem realmente o trabalho de marketing, outras, né, dizem que fazem, mas não fazem. Mas até isso, né, deu uma travada aqui, mas acho que já voltou, né? Qualquer coisa vocês me mandam uma mensagem aí. Então, assim, muitas editoras investiram em muitos livros, muitos milhões em marketing que não darem nada. E, por outro lado, hoje tem muitos casos de autores independentes que se tornaram best-sellers. Né? Vários livros de pessoas que começaram de forma independente, mas se tornaram best-sellers. E o marketing é uma ferramenta que você hoje tem também diversas opções, né? Tanto nas redes sociais, quanto na internet em geral, Google, Facebook e outros caminhos. Tá? Vamos lá, está me avisando aqui que o áudio estava, mas acho que já voltou. Flávio, tudo certo, né? Vamos lá. E quais são os segredos, por exemplo, de um livro de ficção? Né? Então, assim, eu acho que o maior segredo de um livro de ficção é a trama. Você tem uma trama bem amarrada, com conflitos, né? Ou seja, aquela coisa, o que deu errado? A gente fica esperando livros onde as coisas são muito certinhas, não, mas as pessoas querem saber o que deu errado. Então, assim, conflitos movem a trama. E a sua trama precisa estar calcada em conflitos, em personagens de carne e osso, né, que vivem esses conflitos, que eles podem ser psicológicos, eles podem ser físicos, ou eles podem ser profissionais. São os 3 tipos de conflitos que mais atraem leitores. Né? E ter diálogos que movem a história adiante, não aqueles diálogos amarrados que não saem do lugar. Além de ganchos, né, que conduzem o leitor de parágrafo para parágrafo, de cena para cena, de capítulo para capítulo. Então, assim, o segredo do livro de ficção está na trama. Então, inspire-se para criar uma trama bem engajante, que a partir daí as coisas podem se tornar muito fluídas, tá? Com relação à poesia, eu costumo dizer assim, que poesia, eu gosto de citar aquela frase do Manuel de Barros, que ele diz que poesia não é para compreender, né? Compreender é parede, procure ser uma árvore. Assim, mas mesmo na poesia, ela tem alguns meandros, alguns detalhes que a tornam mais atraente para as pessoas. Então, assim, você juntar um objetivo, né? Qual o objetivo da poesia? Vou falar sobre amor, com um tema, né? Qual seria o tema? Por exemplo, sofrer. Então, amar é sofrer. Isso, você junta 2 coisas, um objetivo com um tema, e isso gera um assunto que você pode
desenvolver. E, no caso de um poema, né, você usar e abusar das figuras de linguagem, né, das comparações, das metáforas, tá? E sair da caixa, né? Viajar nas palavras, tomando cuidado com as rimas e com o ritmo, né? Não necessariamente precisa ter rima, mas principalmente ritmo, acho que é fundamental. E estimular os sentidos, né? Ser visceral, mais concreta do que abstrata, tá? Falar de coisas mais concretas do que, por exemplo, liberdade, né, que é uma coisa abstrata, você pode até falar, mas você acaba se tornando muito vago. Quanto mais concreto você for, mais força tem o poema. Gente, eu quero dizer o seguinte, isso aqui não é regra nenhuma, tá? Eu chamo isso de caixa de ferramentas. Você usa na hora que você precisar. Não existe regra nenhuma para escrever. Com relação aos livros infantis, né, é você olhar com os olhos de criança, né? Você se adequar à faixa etária, né, à linguagem adequada de acordo com a faixa etária que você quer escrever, tá? Você tentar criar uma identificação entre a criança e os personagens, sabe? Não, tomando cuidado para não subestimar o leitor, né? Apesar de serem crianças, ainda mais hoje, eles estão cada vez mais espertos, não subestime o seu leitor infantil. E outro segredo também é você valorizar muito os personagens secundários, né, os coadjuvantes da sua história. Por fim, capricha no visual, capricha nas ilustrações, procure um ilustrador de qualidade, porque isso faz uma diferença absurda na hora de entregar o livro nas mãos do seu leitor. Eu vou apresentar aqui agora os livros de ficção, poesia e a literatura infantil. São 15 livros publicados, né, junto aqui com a Casa do Escritor. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Flávio, vamos lá. Tudo ok. E aí vocês, qualquer coisa, vocês me avisam no chat, tá? Porque eu não vou ver mais a tela aqui. Tá tudo certo aí, gente? Aqui, Flávio. Deixa eu tirar o áudio no computador. Tá. A tela, então, acho que já está compartilhada, né? Vamos lá. Tá. Eu vou começar aqui falando do livro Vestígios, né? Que é o segundo volume da saga da Bettina Setzer, protagonista da romancista Luciana Dignoni. Bettina Setzer é jornalista investigativa e neste livro ela se depara com ataques com ácido, né? Crime hediondo, que ganha as manchetes do mundo todo. É o gancho da sua próxima matéria investigativa, tá? E 4 anos após a denúncia do trabalho escravo no interior do Brasil, que é a trama do primeiro volume, né, o Súplica em Olhos Mortos. Deixa eu acompanhar aqui o chat, só um segundo, porque estão me avisando de alguma coisa aqui, para não ter problema. Aqui está com um delay, então as coisas demoram. Então, é o gancho dessa próxima história, que é o Vestígio, é o segundo livro da série da Bettina Setzer. Da realidade para a ficção, a autora alerta os leitores sobre os sinais de violência contra a mulher, a partir da história de vítimas que sofreram um ataque dentro da narrativa. Jaqueline Fernandes, por exemplo, é fundadora de uma organização que dá apoio a mulheres que foram atacadas. Vítima do crime, a personagem é uma das fontes de Bettina para a investigação jornalística. Enquanto isso, Bruno, o marido de Bettina, enfrenta um inimigo do passado que retorna para perturbar a vida do casal. E é com esse enredo que Luciana aprofunda a história do primeiro volume da saga, mas sem comprometer o entendimento de quem não o leu. Os pesadelos com o Hermano, o criminoso responsável por gerenciar trabalhadores escravizados, no primeiro volume, ganham força após a notícia de que ele está foragido. O terceiro volume da saga, Delito Latente, já está a caminho. Luciana Dignoni é natural de Brasília, formada em administração de empresas e pós-graduada em marketing. Ela mudou-se para o Cazaquistão, onde começou a aventurar-se na escrita. Desde lá, já viveu em 3 outros países, Colômbia, México, e hoje mora na Costa Rica. É autora da Saga de Bettina Setzer, uma trilogia policial que tem como pano de fundo tramas que violam leis e causam perplexidade. Além da trilogia, Luciana é autora da série policial Crimes em Copacabana, publicada semanalmente em seu blog no Wattpad.
O livro está disponível em e-book e papel na Amazon. Agora eu vou falar aqui de A Fada da Varinha, meu amigo Clóvis Nicásio. Mesmo quem diz não acreditar em mágica tem algum amuleto da sorte. Uma peça de roupa, um chaveiro, um pé de coelho ou um crucifixo, por exemplo. É a fascinação do oculto. Seja uma coisa sobrenatural ou divina inerente ao ser humano. A ideia não é nova. Na série Jin é um gênio, existia uma gênia adorável morando dentro de uma garrafa. O gênio de Aladim residia dentro de uma lâmpada de óleo. Em Harry Potter foi dito que as varinhas escolhem um bruxo, uma clara alusão de que os objetos estão vivos e são inteligentes. Clovis Nicásio usou esse conceito em uma explicação nova e inédita. Uma entidade pré-histórica foi condenada a viver dentro de um graveto de madeira, obrigada a servir a mais fraca das espécies, o ser humano. Ela precisa realizar todos os desejos de quem possui o objeto, arriscando perder a própria vida. Quando o objeto é encontrado por um taxista simplório, sem ambições, ocorre o primeiro ponto de virada nessa história. Ele só pede uma companheira para assistir filmes eróticos e praticar joguinhos eletrônicos. A entidade precisa atender o desejo e transforma-se em uma mulher, copiando a aparência de uma fada extraída do filme adulto das memórias dele. Com a obrigação de realizar todos os desejos do novo amo, até os que ele desconhece. O que vem depois é cheio de erotismo, humor e as mais estranhas situações, descritas com bastante sutileza. Uma leitura leve e fluida, deixando um gostinho de quero mais. Clovis Nicásio é autor da trilogia vampiresca Alana e o Novo Mundo e de mais de uma dezena de livros. Eu chamo ele de o Isaac Asimov brasileiro. O livro está disponível em e-book e papel na Amazon Brasil. Vamos lá. Muito Além do Céu Azul, na Maria Fernanda de Almeida Silva, tece uma trama surpreendente, entremeando ensinamentos do círculo medicinal xamânico e do ciclo mágico da lua, com uma narrativa romanceada que prende a atenção do começo ao fim. Na busca pela sua alma gêmea, a protagonista Giovanna Berlucci volta para Céu Claro, sua cidade natal, para pedir ajuda a Madame Zaralska Barkovsky, uma mulher misteriosa de muitos saberes. Para ajudá-la a realizar seu desejo, Madame Zara desafia Giovanna a empreender uma jornada de autoaperfeiçoamento repleta de descobertas, revelações e aventuras de tirar o fôlego, literalmente. Entre conversas terapêuticas, rituais, cerimônias e lindos passeios pela natureza, Barkovsky conduz Giovanna por uma trajetória transformacional, onde a herdeira dos Berlucci ressignifica o relacionamento com a família, recupera a sua autoestima, se cura de um vício e abraça a sua verdadeira vocação. A criação de um cenário visual com as palavras faz parte da assinatura da autora. Em seu segundo livro, Maria Fernanda descreve as paisagens e a rotina de uma pacata cidadezinha serrana, com tanta riqueza de detalhes e precisão que o leitor se transporta facilmente para dentro das cenas construídas por ela e com impressionante realidade. Um envolvente relacionamento amoroso, a menção de uma sedutora trilha sonora, deliciosas inserções de culinária e a criação de 2 cães como personagens acrescentam encanto à trama. Muito Além do Céu Azul oferece ao leitor um aprendizado sucinto e prático de ensinamentos sagrados, com foco no xamanismo universal, na Wicca e no sagrado feminino. Ensinamentos esses que são fluidificados pelo lúdico, em uma linguagem leve, cativante e descontraída. Maria Fernanda é pós-graduada em jornalismo cultural, escreve livros que diluem ensinamentos sagrados na forma de romances de ficção. Como terapeuta vibracional, pratica o cuidado integral, tendo como base a investigação da causa comportamental da doença. É dela também O Caminho que os Olhos Não Veem, também publicado pela Casa do Escritor. Ambos disponíveis em e-book e papel na Amazon. Agora eu vou falar aqui do livro do Paulo José de Almeida Brito, O Candelabro de 7 Faces. As bandeiras de Fernão Dias Pais Leme passaram firmes e desfraldadas pela garganta do Embaú e rumaram em busca de pedras preciosas, ouro e aventuras pelas Minas Gerais. Um tesouro em esmeraldas foi depositado nos rincões da Serra da Mantiqueira, a Serra que chora. Em Passa Quatro, no ano de 1932, o cabo da Força Pública de Minas Gerais, Martim Barros, encontra um antiquíssimo livro de couro perto do túnel da Mantiqueira.
no auge das batalhas da Revolução Constitucionalista de 32. A obra, redigida à mão, conjugada com um candelabro de 7 faces, que, se decifrados, podem levar a um dos maiores tesouros da história. Um tesouro cercado de ameaças e desafios que remontam à inauguração da Estrada de Ferro pelo imperador Dom Pedro II e aos desígnios da Segunda Grande Guerra. Com o auxílio de seus amigos, Emanuele Barros e Dante Anzalag, o jovem Yuri De Angelis se aventura em um labirinto de enigmas, pistas escondidas em pontos históricos de Passa Quatro e mistérios escondidos desde a longínqua época dos grandes bandeirantes. Paulo José de Almeida Brito é advogado, poeta e escritor. É autor também dos livros Histórias que Contam em Minas, Passa Quatro Encantos e da biografia Paulo Storti, Essa Longa Estrada da Vida. É também membro da Academia de Letras e Artes de Cruzeiro, a ALAC. Atualmente, além da advocacia, escreve e atua junto com a família no ramo da hotelaria na Pousada do Verde, em Passa Quatro, sul de Minas, cidade onde exerceu o cargo de prefeito de 2013 a 2016. Livro disponível em e-book na Amazon. Vamos falar agora de Filhos Invisíveis, de Fausto Lustosa. Pela lente da vida, um garoto que perde os pais aos 8 anos e experimenta a perversidade das suas em todos os seus matizes. O autor busca sensibilizar os leitores para esse ambiente hostil. Nas ruas não se é ninguém, não se tem amigos. As pessoas lhe olham, mas não lhe veem. São filhos invisíveis. O ser humano tem múltiplas faces e uma capacidade imensa de se adaptar à vida. Após aprender o valor da amizade, do respeito, do amor e do perdão, em um abrigo simples e pobre, o garoto se transforma em um homem de bem. Adulto, as agruras pelas quais passou são combustíveis para o seu ativismo social, onde os grilhões da desumanidade e da carência podem se transmutar em um mundo de respeito e esperança para a infância e a adolescência desvalidas. Um romance carregado de sentimentos, no qual os leitores terão imensa empatia para com o personagem, ao compreenderem como ele lidará com temas universais como sofrimento, amor, perdão, felicidade, virtude. Fausto Lustosa Neto é piauiense e autor do romance País Polarizado, lançado em 2019 pela Casa do Escritor. Residiu em Brasília por 30 anos e exerceu, entre outros cargos, de desembargador do trabalho do TRT da 22ª Região por 25 anos. Atualmente reside em Maceió. O livro está disponível em e-book na Amazon. A Casa do Capitão, de Alex Bitten. Por que a Caroline está na Bienal? Porque a sua história a coloca diante de uma grande questão. Se você descobrisse que já viveu outra vida? Caroline é a jovem médica atraída por seu grande amor e que, apesar da dor e da traição que despedaçou seu coração, decide recomeçar indo trabalhar num centro médico para tratamento de idosos. Sua fundadora é a poderosa doutora Laura, que encontra em Caroline muita competência, mas, ao mesmo tempo, uma jovem rebelde e à disposição de desafiar suas regras. Caroline aluga uma bela casa de campo que pertencia a um jovem casal apaixonado, o capitão Afonso, e sua esposa Luísa, mas que possui um final trágico. Acontecimentos inexplicáveis farão Caroline acreditar que sua vida pode estar relacionada a um mistério envolvendo o casal que viveu naquele local. Após descobrir segredos envolvendo grandes interesses no centro médico, a jovem sabe que sua vida corre perigo, mas ela decide enfrentar seus medos e descobrir o verdadeiro motivo que a levou até a casa do capitão, mesmo sabendo que poderá cair numa armadilha mortal. Essa é uma história sobre destino, caminhos e escolhas. Uma reflexão sobre a possibilidade da existência de uma força misteriosa que controla nossas decisões, guiando nossas vidas para um único destino. Com 7 livros publicados de forma independente ao longo de 18 anos, Alex Bitten é um autor de romances históricos, com tramas envolventes e personagens marcantes. Suas obras caracterizam-se pela riqueza de detalhes e tramas bem elaboradas. Para cada uma de suas histórias, realiza pesquisas profundas com o objetivo de criar um romance histórico que, aos olhos do leitor, se tornará inesquecível. O objetivo é transportar o leitor para outra época, proporcionando conhecimento e entretenimento de altíssimo nível. O livro está disponível em e-book papel na Amazon Brasil. Vamos lá.
1943, nazistas no Brasil, Operação Weihnachtmann, de J.B. Rosa Filho. Caroline Reinhard é uma jovem espiã nascida na Alemanha em 1919. Aos 5 anos, com a morte do pai, comerciante alemão que enriqueceu. Voltamos. Aqui falou. Então, na Alemanha nazista, ela é recrutada pelo serviço de Hitler para ser enviada para o Brasil, uma missão de se infiltrar na maior base aérea americana fora dos Estados Unidos. E alguns mistérios por trás da sua personalidade farão com que os riscos de ser mascaradas pelas células nazistas estabelecidas na América do Sul se multipliquem. Utilizando o codinome Celina Lobato, precisará fazer-se passar por uma correspondente de guerra brasileira no meio do covil do inimigo. É um romance de ficção firmemente inserido no contexto histórico de um Brasil mergulhado nos dias sombrios da Segunda Guerra Mundial. Sua narrativa eletrizante mistura personagens fictícios e reais, desvendando ações de espionagem e sabotagem perpetradas pelo serviço secreto do Terceiro Reich, em território brasileiro, até então esquecidos pelos livros de história. Traduzido para o inglês, para uma editora americana, tem seu lançamento mundial previsto para 2021. J.B. Rosa Filho é um pesquisador fervoroso e aviador aficionado. Utiliza-se dessas duas habilidades para transformar os resultados de suas experiências, em romances. Como a maioria dos homens cuja paixão é voar, J.B. é espiritualista e estuda os mistérios do mundo invisível, tópico fundamental que invariavelmente preenche o conteúdo de suas obras. É autor de 100 Escalas para o Infinito, Nas Dunas do Farol da Solidão, e 1943 está disponível em e-book papel na Amazon Brasil e também no Google Play Livros. Mais um, Mentes Conectadas, de Oliveiros Nunes. Você já imaginou a possibilidade de criar um mundo de superação com mais harmonia para você e aqueles que o amam? Tudo começa quando Arthur tem um sonho com Ananda, um ser espiritual que remota ancestralidade, que lhe revela o poder do homem para criar o seu mundo. A partir disso, histórias se entrelaçam na busca de resolução dos problemas que impedem o ser humano de ter uma vida feliz. Os personagens movem-se numa saga em busca de realização da vida em si. Trabalham para compreender as limitações e criar um ambiente onde o impossível se torna possível. Há passagens motivadoras como: para ser um vencedor, siga essa orientação, tenha clareza em tudo que vai fazer. Nunca deixe pensamentos inacabados presos em sua mente. Crie hábitos de tomar decisões claras em todos os assuntos e áreas da sua vida. Quando o próximo passo está para ser dado, as palavras revelam a chave principal do vencedor: o sorriso e a gratidão. Na leitura de Mentes Conectadas encontra-se sentimentos de amor, ódio, alegria e felicidade, vários vazios e mortes, aproximação e separação, depois voltam a unir, libertar e transcender. Essa leitura fará o leitor mais vivo, focado em seu mundo e em suas relações. Oliveiros Nunes é natural de Alagoas, nascido em Arapiraca, onde reside casado, pai e avô. Foi professor nos 3 níveis de ensino, diretor da Fundação Universidade Estadual de Alagoas, aposentado. Foi um dos fundadores do Núcleo de Cultura Avançada, participou de diferentes movimentos culturais e fundador da Academia de Letras e Artes de Arapiraca. Escreveu crônicas, poesias e romances. Atualmente é presidente do Círculo Cultural e Fraternal e dedica-se à trilogia Mentes Conectadas e outros escritos a serem revelados a partir do próximo ano. Mentes Conectadas, que já tem o volume 1 e 2, estão disponíveis em e-book e papel na Amazon. Vamos falar aqui do meu camarada Ednilson. Mas que diabo nós entendemos? Será que Darius e Matheus já se acostumaram um ao outro? Para quem não os conhece, Matheus de Oliveira queria escapar e se vingar do bullying na escola. E conseguiu os meios para isso quando o demônio Darius caiu em seu espírito em uma noite. Matheus então descobre que seus inimigos não eram nada comparados aos do demônio em sua pele. Nesta sequência de O Hóspede Indesejado, os poderes de Darius e a inteligência de Matheus precisam ser colocadas juntas, né? Se ambos esperam ter qualquer chance de sobreviver ao que espera por eles em sua terra natal.
Falar nisso, o que será que aconteceu por lá enquanto eles ficaram fora? O que você vai encontrar nesse segundo volume da série Mais Que Diabo? Batalhas dinâmicas, suspense, drama familiar, humor sem noção, motivo dos demônios virem ao nosso mundo, reencarnação limitada, assassinos, destruição em área urbana, agentes da lei, famílias tradicionais lutando para manter a ordem, crescimento pessoal e romance. Romance? Sério? O que você não vai encontrar? Tédio, explicações longas demais, vampiros tradicionais, referências geográficas com precisão geográfica, batalhas navais, diálogos manjados, heróis absolutos, porque ninguém é tão bonzinho ou ruim, pelo menos não aqui, nem armas high-tech. Bom, talvez no próximo volume você encontre armas high-tech. Bem-vindos à segunda parte da série Mais Que Diabo. Depois dos eventos de O Hóspede Indesejado, os poderes de Daenerys apenas não vão bastar. A inteligência de Mateus apenas não vai bastar. Demônio e humano vão ter que colaborar um com o outro ou sobreviver vai logo deixar de ser um problema. Ednilson é professor de inglês, aficionado por animes, videogames, RPG e horror de preferência, e desenhos animados, além de leitor voraz e, por consequência, escritor. Tanto O Hóspede Indesejado quanto Nos Entendemos estão disponíveis em e-book e papel na Amazon Brasil. Agora eu vou falar de Wayla Iris e seu Um Passarinho Me Contou, Poesias do Cotidiano. O olhar dos olhos nos julga, o olhar da alma nos salva. A frase é um trecho da poesia contida no livro Um Passarinho Me Contou, Poesias do Cotidiano, onde, com um olhar aguçado, a autora transforma os fatos comuns da rotina e carreira em reflexivas poesias. O livro reúne a simplicidade da vida, quase como uma metáfora à percepção do que acontece todos os dias. A maioria das histórias foram vividas pela autora ou muito próximas a ela. Nada foi descartado. Conversas, filmes, livros, dúvidas e experiências foram a matéria-prima para esta obra. Como um garimpeiro que atenciosamente procura o ouro em meio ao comum da terra, a poesia foi lapidada na atenção dispensada ao corriqueiro da vida, pois é no lugar comum que estão as coisas mais nobres e especiais. Somos todos seres poéticos, porém vivemos com muita pressa sem ouvir o som dos passarinhos. Muitas vezes barulhentos, os passarinhos simbolizam a nossa consciência. Aquela escura, fria e de difícil acesso, mas se esperarmos é possível treinar os olhos e enxergar ainda que na escuridão. Contornos e nuances vão se ajustando e de repente aquele lugar antes desconhecido nos sorri e nos permite extrair beleza ante ao simples, normal e banal de todos os dias. A consciência é o que nos diferencia dos animais, é o que nos dá a certeza de que somos mortais. É o que denuncia que somos criatura, que somos finitos, limitados, cotidianamente humanos e profundamente poéticos. Wayla Iris eu falo Wayla, Wayla. Wayla Iris é geóloga e mestre em sistemas petrolíferos. Nascida em Niterói, no Rio de Janeiro, começou a escrever aos 14 anos, mas foi aos 37, depois de muita meditação e autoconhecimento, que reuniu material e energia suficientes para publicar sua primeira obra, Um Passarinho Me Contou, disponível em e-book e papel na Amazon. Agora eu vou falar de um outro livro poético, Do Egito à Pandemia, escritos poéticos entrelaçados pelo amor, de Isa Paula Amush Abreu. Em seu sexto livro, a autora traz uma coleção de poesias viscerais sobre o amor e sobre a necessidade de criarmos um novo mundo e uma nova humanidade. Aliar o mais antigo ao mais contemporâneo aponta para o núcleo seminal da abordagem transdisciplinar da realidade. Muitas das poesias foram escritas durante a pandemia da Covid-19, de janeiro a agosto de 2020, e percorrem os caminhos da psique e de Eros em busca de uma união profunda que propicie crescimento mútuo e clama para um novo mundo. O livro também traz poesias dedicadas à maravilhosa civilização do Antigo Egito, para ajudar no processo de renascimento dos seus mistérios. Muitas poesias traduzem teorias científicas, concepções filosóficas e religiosas em versos, impregnadas de um espírito de ciência, religião e arte, caminhando de mãos dadas.
E, acima de tudo, o conjunto das poesias clama para nos empenharmos na criação de um novo mundo e de uma nova humanidade em que predomine a fraternidade, o respeito às diferenças e o amor, de modo a superarmos as pandemias e pandemônios que nós mesmos engendramos. Um fragmento dessa crônica poética. O coração é como o infinito, tem espaço para acomodar, com grande conforto, diferentes e múltiplos amores. O poeta pode perceber o encanto, onde outros só veem o trivial. Que as palavras rasguem, então, pelo meu ser, se arrumem versos e me façam refletir. E se o amor nos levou ao mais luminoso de nós, então esse amor merece. Ah, como merece, de ferida tornar-se flor. Pois o universo em que estamos também está dentro de nós. Isa Paula Amucha Abreu é escritora e médica com especialização em homeopatia, medicina de família e comunidade, acupuntura e astrologia. O livro está disponível em e-book e papel na Amazon. Tudo certo aí, pessoal? Todo mundo me vendo, ouvindo, de boa? Só checar? Tudo certo, Flávio? Tudo ok, vamos lá. Tem que voltar. Agora eu vou falar de Distração Não é Bicho Papão, da Sandra Nebelum. São cada vez mais frequentes nos dias de hoje os relatos de pais e professores sobre crianças que têm dificuldade em focar, seja nos estudos, em temas que exigem maior concentração, ou até nas atividades mais simples da rotina em casa. O livro Distração Não é Bicho-Papão foi criado a partir da observação das dificuldades de crianças que apresentam os sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH. Esse transtorno, quando não é corretamente diagnosticado e tratado, pode trazer impactos bastante negativos no desenvolvimento infantil e também na qualidade dos relacionamentos. Um texto leve e acessível para a faixa etária de 8 a 12 anos, o livro acolhe os leitores por meio da identificação com o protagonista, o menino Eduardo, e traz ainda dicas para superar adversidades e encontrar alternativas para uma vida mais saudável. As dicas servem para as crianças e também para os familiares que muitas vezes não conhecem a fundo a TDAH e não sabem como conduzir da melhor forma o seu tratamento. Há diversas maneiras de minimizar os impactos desse transtorno que podem perseverar até a vida adulta. Muitas vezes, pequenas mudanças na rotina causam melhorias significativas. A autora, Sandra Nebelum, é jornalista e roteirista natural de Blumenau, Santa Catarina. Depois de 2 décadas de trabalho em redações de jornais, comunicação corporativa e assessoria de imprensa, Sandra direcionou sua carreira para o universo ficcional a partir de um mestrado em escrita criativa nos Estados Unidos. Distração Não é Bicho-Papão é o seu 2º livro infantil. Ela buscou inspiração em sua experiência pessoal com a filha Sofia, diagnosticada com TDAH, para escrever essa história e criar uma obra que pudesse informar, gerar empatia e motivar os leitores na busca por autoconhecimento e superação. O livro também tem ilustrações da Dan Souto, muito legais, por sinal. Está disponível e-book e papel na Amazon Brasil. Agora eu vou falar de Carlinhos, o Gnomo e o Natal, de Sandra Vasconcelos. O livro resgata valores morais e éticos como respeito, solidariedade e amor incondicional esquecidos no mundo atual. E ressalta o perigo da inversão desses valores, deixando claro que é preciso aprender o amor, o respeito e a fraternidade entre os homens. A autora enfatiza com muito acerto a importância da conscientização e preservação da flora e da fauna. Carlinhos, o Gnomo e o Natal evidencia a necessidade de conscientizar as pessoas para o verdadeiro sentido do Natal. Os presentes caros devem ser substituídos por amor, solidariedade e amizade. Seu teor profundamente educativo evidencia a sensibilidade ecológica da autora. A leitura do livro transporta a criança para um mundo imaginário, favorecendo de maneira lúdica o despertar e o fortalecimento de valores morais e éticos.
conquista o público infantil, fascinando seus leitores e contribuindo para uma sociedade mais ética e solidária. Sandra Vasconcelos nasceu em Cruzeiro, São Paulo, foi professora e supervisora de ensino, pós-graduada em gestão educacional pela Unicamp, tem 3 filhos e uma neta. É autora premiada de 2 dezenas de livros e acadêmica titular da Academia de Letras e Artes de Cruzeiro. Em 2010, foi homenageada na Câmara Municipal de São José dos Campos, São Paulo, pelos professores, pais e alunos da Escola Estadual Dr. Maurício Anice Cury, pelo livro publicado em braille, O Menino, o Gnomo e a Floresta Destruída. Carlinhos, o Gnomo e o Natal está disponível em e-book e papel na Amazon. Quantos livros bacanas, né, minha gente? Eu vou falar de mais um infantil aqui, O Jardim de Chloe. Um jardim de gratidão e as incríveis aventuras de uma menina, suas bonecas, um gato malvado e um elefante medroso, de Renata Bicalho. Imagine comigo, e se as estrelas caíssem do céu? E se um gato virasse leão? Ou virasse zebra? E se as bonecas voassem? E se elefantes realizassem seus sonhos? E se tudo isso fosse realidade na história de uma menina chamada Chloe? Enquanto semeia seu jardim de gratidão, Chloe, suas bonecas, um gato malvado e um elefante medroso vivem histórias tão impossíveis que até acontecem de verdade. Não fique de fora dessa história que nos inspira a criar nosso próprio jardim de gratidão e, dessa maneira, ajudar a florir o mundo. São 10 capítulos com lindas ilustrações e preto e branco, direcionados para crianças de 6 a 10 anos. Renata Bicalho é escritora, advogada, fotógrafa e professora certificada de yoga. Mãe orgulhosa de 2 adolescentes, já morou nos Estados Unidos e hoje vive na Costa Rica, se dedicando à família e à escrita, com os 2 de seus contos publicados em espanhol em uma antologia feminina. Renata usa a arte para incentivar a criatividade e para criar o seu próprio jardim de gratidão, compartilhando imagens, histórias, seus conhecimentos e vivências. Ela tem o site thegratitudegarden.blog e o Instagram dela é o Jardim de Chloe. O livro está disponível em e-book e papel na Amazon Brasil e em diversos outros canais. Também tem, além de disponível em português, tem também a sua edição traduzida para o inglês, Chloe's Garden, e o livro é sucesso de vendas. Vamos lá. Agora eu vou falar aqui de Jo e Petita, no Lar da Reciclagem, de Laura Veras. É o 3º livro da série Jo e Petita, cujos personagens são embalagens plásticas que foram descartadas em uma praia e resgatadas por uma avó e suas netas. Tudo para que a natureza não seja agredida. Jo, uma tampinha plástica de água mineral, e Petita, uma garrafa PET, foram transformadas através da reciclagem em mascotes de um projeto social de sustentabilidade. Quando conhecem o lar da vovó Laura, acompanhadas de seus netos, descobrem que existe uma comunicação muito especial entre eles. Agora, além de mascotes do projeto social, elas vão exercer uma nova função em retribuição por terem sido recicladas. O principal objetivo da série Jo e Petita é conscientizar crianças e adultos sobre a necessidade urgente de reduzir, reutilizar e reciclar embalagens, principalmente plásticas, já que o Brasil é o 4º país do mundo que mais gera lixo plástico e recicla menos de 3% desse material. Atualmente, 100 mil animais marinhos são mortos em decorrência da contaminação de plásticos. E olha isso aqui, gente, a previsão para 2050 é que haja mais plástico do que peixes nos oceanos. Então, segundo o Fundo Mundial para a Natureza, o maior desafio da humanidade hoje é lidar com os resíduos sólidos descartados no planeta, ou seja, com o lixo. Laura Veras é pernambucana, administradora, liderou equipes do varejo por 20 anos e foi lojista durante 10 anos. Escreveu também A Primeira Aventura de Jo e Petita e A Nova Vida de Jo e Petita. É idealizadora do projeto social Jo e Petita, que tem como objetivo principal a conscientização de que devemos reduzir, reutilizar e reciclar embalagens. Ela também escreveu Reciclar e Brincar, seu primeiro livro, onde ela conta as experiências
né, e tá, inclusive, as receitas, né, para você fazer os brinquedos de material reciclado. Todos eles estão disponíveis em e-book e papel na Amazon. Muito bom, gente. É uma, assim, estou dizendo, é uma honra participar desse grupo. Eu fico muito feliz, né? É um privilégio para mim participar de um grupo com escritores, né, com tanta bagagem, né, com tanto conhecimento, com tantas matérias, né, com tantas filosofias e áreas de atuação diferentes. Cada livro é um aprendizado, e no nosso grupo, como a gente compartilha tudo isso, né, acho que todo mundo passa a ter contato, né, com esses diversos saberes, que faz parte da minha missão, né, do meu propósito, que é motivar, né, as pessoas a propagarem as suas histórias e suas experiências através dos livros, tá? Eu queria falar um pouquinho já aqui sobre a Casa do Escritor, né, que o nosso lema é a qualidade de uma editora tradicional com as vantagens da publicação independente. E nesses 5 anos de existência, 97 autores já lançaram mais de 130 livros no nosso catálogo, tá? O conjunto da Casa do Escritor funciona da seguinte forma: tem a consultoria pessoal, né, e suporte diretamente comigo, tem a produção, né, você me entrega seu livro revisado e você recebe a produção das artes finais do seu livro e do material e do e-book, tanto do e-book quanto do livro impresso, com criação da capa, né, eu te apresento 3 sugestões de capa para você escolher. Aí depois eu faço a publicação do e-book e do livro impresso em papel para venda sob demanda em diversos canais na sua conta, ou seja, eu não vou ficar de intermediário entre você e seus royalties, você vai receber direto lá do KDP da Amazon, direto lá dos outros integradores, onde o seu livro sobre demanda é impresso. Também indico gráficas, né, caso você queira fazer uma noite de autógrafo, preparo materiais de divulgação, eu faço uma transferência de conhecimento, ou seja, nesses 8 anos que eu publico, desde 2012, né, que eu estou como autor independente, quando eu mudei de vida e resolvi me dedicar à escrita, eu condensei isso em cursos online, né, o Amazon para Escritores, que é um curso que mergulha dentro da plataforma da Amazon, todos os seus meandros, como faz para subir no ranking, através das categorias e palavras-chave, e aprofunda em cada ferramenta da Amazon. Tem lança um livro, né, que é um curso voltado para autores de não ficção, onde detalha todo o processo de escrever um livro de não ficção, e você pode escrever um livro em até 48 horas, que não necessariamente são 2 dias, tá? Pode ser 1 hora por dia e levar 2 meses, ou 2 horas por dia e levar 1 mês. E os segredos do best-seller, onde aprofunda além nas ferramentas de marketing hoje disponíveis para você fazer com que o seu livro chegue às mãos dos leitores. E para a edição 2021, né, que a gente já está em pré-venda, o meu novo curso de escrita hipnótica vai estar disponível também para quem entrar a partir de 2021, tá? Além disso, nós temos esse grupo exclusivo nosso do WhatsApp, né, onde a gente reúne todos os autores e a gente faz ações conjuntas, a gente troca experiência, a gente troca avaliações, a gente comenta o livro do outro, e é um grupo muito bacana, da qual eu tenho um grande privilégio, uma grande honra de fazer parte e integrar. Também tem o plano de lançamento, né, que tem uma consultoria para o lançamento do livro, onde tem todos os passos para você lançar o seu livro em todas as fases de um lançamento, né, o que eu chamo de pré-lançamento, ou seja, antes do lançamento, durante a semana do lançamento, tudo que você pode fazer, nos 3 meses seguintes ao lançamento, ou seja, todas as ações que você pode fazer nessa fase que eu chamo de sustentação, e depois para frente, né, quando o livro entra em uma fase de manutenção, né, aí você... E todas essas dicas, né, além disso, você tem o selo Casa do Escritor, que eu falo assim que os leitores eles não se preocupam muito com qual editora está publicando o livro, mas nós autores a gente gosta, né, de dizer, a gente foi editado pela... Né, e a Casa do Escritor é justamente isso, é um selo para dizer, foi editado pela Casa do Escritor. Além, né, daquela coisa, né, que a gente não tem participação nenhuma nos royalties nem nos direitos autorais. Então é só o serviço e a consultoria,
né, que são cobrados. Tá? Então, assim, é uma consultoria mesmo para autores independentes. Se você quiser conhecer mais, entra lá em casadoescritor.com.br. Tá? Gente, deixa eu diminuir aqui a tela. Quem quiser se conectar comigo no Instagram, de Saulo. No YouTube tem o canal Livros que youtube.com/livros que vendem. No Facebook também. Os sites, né, eldesaulo.com, onde eu tenho diversos conteúdos gratuitos para escritores. E também no site da Casa do Escritor, onde você tem acesso a tudo isso, tanto ao serviço, né, de consultoria, tem serviço de revisão, serviço de edição, tem acesso aos cursos e aos meus livros, né, principalmente os meus livros sobre escrita, né, que hoje já são vários, e tanto sobre como publicar seu livro na Amazon, sobre capa, sobre como desenvolver hábitos, e os lançamentos recentes também, os cadernos Fabuloso Planejador de Livros para autores de não ficção, o Fantástico Planejador de Livros para autores de não ficção, e vem muita coisa boa aí. Além disso, tem os livros voltados para quem escreve, né? O Escrevendo Romances, tem o Escrevendo Ficção Científica e Fantasia, Escrevendo Terror, e o e-book em 48 horas. Muitos deles, tem o Capas que Vendem também, e muitos outros que, se você entrar lá em amazon.com.br/eldesaulo, estão todos lá. E se você também quiser ver os livros da Casa do Escritor, eles estão disponíveis aqui na área do expositor da Bienal do Livros e também lá em amazon.com.br/Casa do Escritor, tá bom? Eu queria agradecer a todos vocês aí pela presença, né, pelo prestígio, por prestigiar esse evento que é grandioso, que já nasce grandioso, né, a primeira Bienal virtual, e que, apesar, né, da distância, né, que a gente fica longe das pessoas, está num formato muito legal. Eu queria parabenizar todos os organizadores aí da checklist, né, da Bienal, e também da Nube aí, que dá todo o suporte, agradecer as pessoas que fazem esse evento acontecer. Tá? Eu queria mandar um abraço especial para todos os autores, né, que estão comigo nessa jornada da publicação independente, os autores da Casa do Escritor, e dizer para vocês que a gente está trabalhando, né, para deixar um legado para as gerações futuras, né, nossas histórias, nossas experiências, e isso não tem preço. Isso é um trabalho que vai além, né, da simples produção física de um livro, tá? Então, muito obrigado a vocês. Namastê. Hariom. Obrigado, Flávio. Valeu.